Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. O hino de número 305 da nossa harpa cristã. Queremos louvar ao Senhor com este hino. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Houve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui. E para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui. E para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontra, sem forças para pelejar, a vitória me ajuda, a vitória alcança, o mal vencendo avançai, e nos a Jesus cantar, e da salvação falai, almas ao Senhor falai. Breve, vamos ficar de pé, terminar a batalha aqui. E para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluias! Glória a Deus! Irmão Júnior veio fazer a leitura para nós. Logo após, queremos pedir nosso irmão Vanderlei para estar orando. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Mais uma vez, né, irmãos? Privilégio de estarmos aqui na casa do nosso Pai para prestar o nosso culto de adoração. Em gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito por nós e por todos aqueles que estão próximos a nós também, não é mesmo? Alegremos nesse dia. Foi o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos um texto que está no livro de Romanos, no capítulo de número 5, que fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Texto maravilhoso esse que nos traz a recordação, o privilégio que nós temos, né? Hoje, porque antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas seguiam a lei. E a lei mata, né? A letra mata. Mas hoje nós temos a graça de ser dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Isso é motivo de muita honra e muita alegria. E nós devemos agradecer a Deus demais por essa graça. Todos os irmãos acharam? Amém? Glória a Deus. Vou passar a ler. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de teu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Glória a Deus, texto maravilhoso. Agradeço os irmãos pela oportunidade, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez nesta oração eu quero pedir aos irmãos para estarem orando pela minha irmã. A Ana hoje, ela teve uma piora e ela foi entubada. A gente está aqui aos cacos, né? Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Também orar pelo Lucas, neto da nossa irmã, que está com Covid. Lucas e Ana estão com Covid, então orar por eles, né? Mas eu peço aos irmãos que estejam orando pela minha irmã. Eu estou vindo do hospital agora mesmo. Deu para visitar ela mesmo entubada ali. E o quadro, irmãos, é só Deus. Por isso que eu estou aqui. Porque nós servimos a esse Deus que cura, liberta, transforma. Mas eu quero que Ele faça a vontade dEle. Irmãos, vamos orar. Vamos orar com fé. Amém? Nosso Deus é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E segundo a sua misericórdia e bondade, Ele opera. Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença. Agora, Senhor, agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estava na Tua casa, louvando, bendizendo, exaltando o Teu santo nome. Senhor, eu te peço, visita agora a Tua serva, a irmã Ana, ali no hospital, Jesus, a irmã do Teu servo, Elias. Meu Pai, tenha misericórdia da Tua serva, dá ela vitória, Senhor. Ajuda a Tua serva a passar por este processo, pois em tudo o Senhor tem um propósito. Aleluia, glória a Deus. Segundo a Tua misericórdia, Pai, restaura a saúde da Tua serva. Aqui também, Senhor, estamos apresentando a Ti, Jesus, Lucas
e Ana estão com Covid. O Senhor é o mesmo. Assim como o Senhor tem guardado esta igreja, o Senhor tem nos livrado deste mal. Livra também, Senhor, estas vidas para a glória e para a honra do Teu santo nome. Pois o Senhor é poderoso e nós cremos, Pai, na Tua misericórdia, não pelos nossos méritos, mas pela Tua infinita graça. Responde o nosso clamor. Visita todos agora, Pai, que estão enfermos, estão lutando com a enfermidade, estão impossibilitados de estar conosco. Oh, Jesus, nós oramos e desde já agradecemos pela infinita graça do Senhor. Amém. E graças a Deus. Queridos, neste momento as crianças vão estar adorando o nome do Senhor e nós já estaremos servindo ao Senhor com dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém? A alegria está nos corações de quem já conhece a Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Nós estaremos fazendo um clamor neste momento, irmãos, pela nossa nação. E eu quero convidar o nosso irmão Aloísio para fazer este clamor. Eu convido a todos a se colocar de pé. Logo após este clamor, nós já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Nosso irmão Aloísio vai estar fazendo este clamor e logo após já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar e agradecer a Deus, cultuar, bendizer o seu nome, porque nós temos motivo suficiente para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Soberano, eterno Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós aqui, meu Pai, nos prontificamos, meu Pai, a buscar o Senhor e a sua face, o seu reino e a sua justiça, para que nós precisarmos tudo aquilo que o Senhor vem acrescentar em nossas vidas. Nós nos colocamos aqui, meu Pai, nosso coração diante do altar do Senhor, para que tudo que nós viermos a fazer aqui seja para a honra e para a glória do Senhor. Nós aqui, meu Pai, reunidos pela fé, sabendo, meu Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós queremos aqui levantar um clamor em relação, meu Pai, ao nosso país, ao nosso presidente, à nossa nação. Que o Senhor venha repreender, Pai Santo, toda a corrupção, todo o mal, tudo aquilo que, meu Pai, que não emana do Senhor, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não glorifica o Senhor, que o Senhor repreenda na nossa nação, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer uma limpa, meu Pai, no alto escalão do nosso governo,
para que seja dissipada ali todas as trevas, meu Senhor. Nós aqui, meu Pai, como povo, como servos do Senhor, nós aqui nos levantamos em oração, pedindo a sua infinita graça, a sua misericórdia para com a nossa nação. Também nós oramos em favor de todas as nações, Pai, para que o Senhor olhe para todos nós com misericórdia. Nós, meu Pai, aqui sabemos que somos um povo, meu Pai, temente ao Senhor, um povo que tem buscado ao Senhor, e nós aqui pedimos ao Senhor que repreenda, meu Pai, toda a enfermidade, esses problemas na área da saúde, problema na economia, problema, meu Pai, na política. Que o Senhor venha repreender tudo, meu Senhor, e que o Senhor use a cada um de nós para fazer aquilo que apraz ao Senhor. Nós aqui pedimos, Pai, pela sua infinita graça e misericórdia, porque sabemos que não somos merecedor de nada, mas a sua graça tem nos alcançado, a sua misericórdia tem nos alcançado, e somos gratos por mais um dia que o Senhor tem nos concedido aqui, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que repreenda na nossa vida toda a enfermidade, meu Senhor. Repreenda, meu Pai, todo mal nos hospitais, meu Senhor. Que o Senhor faça com que cada enfermo seja curado, seja restaurado, tenha um corpo sarado. Colocamos também diante do Senhor, meu Pai, a toda a economia do nosso país. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, que esse país volte a crescer, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pedimos também em favor de todas as famílias, que o Senhor venha restaurar os casamentos, que o Senhor venha, meu Pai, a colocar nos lares anjos, para que sejam dissipadas todas as trevas, e haja em cada lar a paz, a harmonia, o entendimento e a unanimidade no Espírito Santo do Senhor. Nós aqui queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, porque nós temos a certeza, a convicção, que esse clamor, meu Pai, as nossas orações estão subindo ao seu sublime trono, da onde o Senhor estará nos mandando a resposta. Desde já, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Sempre digo, meu Pai, se nós fazemos é porque o Senhor nos capacita, e se temos é porque o Senhor nos dá. Agradecemos a tudo em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão Leonardo. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, foi nos dada a oportunidade nesta noite para ler uma palavra juntamente com os amados irmãos. Nós vamos ler, irmãos, em Números, no capítulo de número 14, para a nossa meditação nessa noite. Números 14, versículo 1, que passo a ler nesta noite. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito! Ou, ah, se morrêssemos nesse deserto! E por que nos traz o Senhor essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebre, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então
nos porá nessa terra e nula dará terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Queridos irmãos, podem se assentar? Nós estamos diante de uma palavra que nos traz uma lição muito forte. Eu estava nesse dia, nessa semana, o Senhor, Ele falou fortemente no meu coração, através dessa palavra que nós lemos. O povo judeu, irmãos, eles passaram 430 anos cativos no Egito. Eles serviram Faraó por 430 anos, sofrendo, porque a Bíblia Sagrada diz que eles sofreram tanto, que a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis, que Faraó, quando viu que a nação de Israel estava crescendo muito, a Bíblia diz que Faraó mandou que todos os meninos do sexo masculino que nascesse, Wander, eles seriam mortos ainda criança. Eles seriam lançados no rio Nilo. Se não bastasse só isso, meus queridos irmãos, eles verem as suas criancinhas sendo mortas, né? Porque você já imaginou você sonhar, né, com uma família, daí nascem seus filhos, e de repente você vê alguém pegando o seu filho e matando. É muito forte, né, irmão Eli? É muito forte. É doloroso. Então a Bíblia Sagrada diz que não bastasse essa dor, esse sofrimento tão grande, porque Faraó, ele elimina, queridos irmãos, uma geração de crianças inteira. A geração de crianças que nasceram do sexo masculino, na época que nasceu Moisés, foi exterminada uma geração inteira de homens, de meninos. Então a Bíblia diz que o povo judeu, eles começam a sentir o peso do castigo de Faraó. A Bíblia Sagrada diz que Faraó, então, começa a oprimir os judeus. Ah, meus queridos irmãos, ser escravo era algo terrível. Você trabalhar e ter por esperança só a morte. Você trabalhar debaixo do sol, debaixo de chuva, sem nenhum direito, sem nenhum respeito. O único direito que eles tinham ali era chicotadas e sofrimento. A Bíblia Sagrada diz que então eles começam a invocar o nome do Senhor. Eles começaram a clamar. Eles clamam a Deus de uma tal forma que a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus testemunhou para Moisés no Monte Sinai, quando Moisés encontrou com Deus, melhor no Monte Horebe, que Deus testemunha. Fala, ó Moisés, você vai ter que descer lá para tirar o meu povo do cativeiro. Porque o clamor do meu povo tem chegado até a mim. As orações do meu povo têm subido até a mim. O gemido do meu povo eu tenho ouvido. E a Bíblia Sagrada, irmãos, diz que Deus, então, envia Moisés.
para libertar o povo. Moisés, ele não desce para o Egito de mãos vazias. Por quê? Porque Faraó era o maior rei daquela época. Ele não mandava só no Egito, ele mandava em muitas nações. Moisés desce, Deus então dá a autorização e poder para Moisés livrar o povo. E a Bíblia diz que quando Moisés chega no Egito, os patriarcas, os pais de famílias do povo judeu recebem Moisés. A Bíblia diz que Moisés então faz sinais perante os pais de famílias, e eles passam a acreditar que Moisés era o enviado de Deus para tirar eles do cativeiro. Então a Bíblia Sagrada diz que Moisés comparece diante de Faraó e manifesta ali o poder de Deus, como os irmãos bem conhecem. É derramado 10 pragas no Egito, com a última sendo a praga da morte dos primogênitos, a qual todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite. E a palavra de Deus vai dizer que o esperado aconteceu, que o que Israel almejava aconteceu, que era o quê? A liberdade. Deus dá para Israel a liberdade. Faraó despede Israel para ir adorar a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que foi algo fantástico. Aquela multidão inumerável saindo do Egito, cantando os hinos de adoração a Deus, cantando louvores e glorificando a Deus por aquela grandeza. Mas como bem os irmãos sabem, quando eles chegaram na beira do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Faraó envia o seu exército para matar o povo de Israel. Ele arrependeu de ter deixado eles irem. Mas na verdade, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria manifestar o seu poder através da vida de Faraó, disse Paulo lá em Romanos capítulo 10. Então Faraó, pensando que ia destruir o povo, e Moisés na beira do Mar Vermelho orando a Deus, e Deus deu uma ordenança para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Esses exércitos egípcios que vocês estão vendo hoje perseguindo vocês, nunca mais vocês vão ver eles mais. E a Bíblia diz que Moisés volta para o povo e diz para o povo: judeus, olha, hoje o Senhor operará grande livramento no meio de vocês. E a Bíblia diz que Moisés estende o seu cajado e o Mar Vermelho abre ao meio, queridos irmãos. Queridos irmãos, foi algo fantástico. Por quê? Porque atrás vem o opressor. E na frente, Richard, as águas que impedia eles seguir adiante, abre pelo meio. E eles veem o seu caminho em condições de ser passado. E a Bíblia diz que eles atravessam o mar. E quando eles atravessam o mar, Moisés novamente estende o cajado na mão. E a Bíblia diz que o Mar Vermelho, ele fecha e engole todos o exército de Faraó. Foi uma festa maravilhosa.
A Bíblia diz que a sacerdotisa Miriam, ela louva ao Senhor e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que foi algo tremendo, foi algo fantástico. O que eles esperavam, irmãos, eles receberam. Já pensou? Se tudo que você estiver pedindo, você receber, né, Wander? É lindo. Eita glória. Oh, aleluia. É lindo, irmãos. Eles recebem de Deus uma porção maravilhosa. Porque agora eles estão indo em direção a uma terra prometida. Deus prometeu para Abraão que daria Canaã como possessão eterna para a sua geração. Deus prometeu para Abraão. Agora eles estão indo em direção à terra prometida e era só felicidade, felicidade, cânticos e cânticos. Ah, meus queridos irmãos, muitas das vezes nós almejamos muitos planos, muitos projetos, como Elias disse aqui no início, que muitos são os planos do coração do homem, mas a confirmação vem do nosso Deus. É uma realidade. Deus, então, começa a exaltar o seu povo. Deus começa a tanger o seu rebanho para a terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, meus queridos irmãos, que eles chegam em direção à planície do Sinai. É deserto. A Bíblia diz que eles sentiram sede. E quando eles foram tomar água daquele lugar, as águas eram amargas, Wander. Não podiam ser tomadas. Deus, então Moisés, ele dobra e clama ao Senhor: Senhor, nos dá uma solução. Imediatamente Deus fala com Moisés: Moisés, vai em tal lugar e tira ali um pedaço de pau, um lenho, e joga nas águas. E a Bíblia diz, Wanda, que quando Moisés jogou o lenho nas águas, as águas ficou doces. Eita glória! As águas ficou doce, o povo bebeu e se fartou. E de repente, naquele local apareceu o quê? 70 palmeiras. 70 palmeiras. No meio do deserto, Aloísio. 70 palmeiras. Eita glória! Deus faz isso em nossas vidas. Mas a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, ela diz que Moisés então leva o povo para o Monte Sinai, para o deserto do Sinai. E lá foi tudo de bom. Deus operou soberanamente. Eles ouviram Deus falando com eles, como vocês estão me ouvindo aqui. Eles ouviram. A Bíblia diz que a glória de Deus descia no Sinai e eles ouviam Deus falar com Moisés, como vocês me ouvem aqui nessa noite. Queridos irmãos, só que o povo judeu, eles tinham um defeito muito grande, que muitos de nós temos. Eles eram daqueles tipos de pessoas que nada estava bom. Né, Delei? Nada está bom. Deus veio numa sequência, e não foi muitos anos não, Wander. Do capítulo que nós lemos até a saída do Egito, foi 2 anos só. 2 anos. Só que, se nós não atentarmos, se nós todo dia não nos lembrarmos daquilo que Deus faz conosco todos os dias, irmão Eli, nós podemos correr o risco de deixar os nossos corações endurecer como endureceu o coração dos egípcios, dos judeus. Eles esqueceram muito fácil, irmãos, de tudo que Deus fez para eles.
Eles deixaram o seu coração endurecer de uma tal maneira que eles esqueceram das obras que Deus é capaz de fazer. E lá estava eles de novo. A Bíblia diz que eles chegaram naquela região de Parã. E ali o povo começou a murmurar novamente, Wander. E a murmuração foi tão forte que a Bíblia diz que Deus começou a matar eles. Moisés levanta, invoca ao Senhor e o Senhor cessa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés vira para o Senhor e fala: Senhor, não faz isso comigo não. Não foi eu que gerei esse povo. Eu não sou o pai desse povo. Eu não sou a mãe desse povo. Por que eu estou sofrendo tanto por causa desse povo? Moisés era o homem mais manso que já teve, irmãos. Diz a Bíblia Sagrada. Até Moisés perdeu a paciência com o povo. Por quê? O povo murmurava muito fácil. Eram ingratos. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou matar eles. Vou matar eles e vou fazer de você um povo. Moisés falou: não, Senhor. O Senhor não vai matar esse povo, não. Se o Senhor matar esse povo, o que Faraó vai falar? Olá, o Deus de Israel tirou eles daqui para matar no deserto. Não mata, não. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: então tá bom, Moisés. Você estava aí reclamando? Eu quero fazer de você uma nação, uma grande nação, você não quer? Então vamos fazer o seguinte. Você vai entrar no meio do povo, vai escolher 70 anciãos. E eu vou tirar do espírito que está sobre sua vida e vou derramar sobre os 70. Moisés gostou da ideia, chamou os 70, levou diante da tenda da congregação, e o Senhor tirou do espírito que estava em Moisés e derramou sobre aqueles 70 homens. E a Bíblia Sagrada vai dizer que 2 deles, Wander, tinha ficado para trás, tinha ficado para o lado de fora, naquele momento do derramamento daquela unção. Só que lá fora do arraial, o Espírito de Deus veio sobre eles. E a Bíblia diz que eles começaram a profetizar. Eles começaram a profetizar. Alguém ficou escandalizado e falou: Moisés, estão profetizando fora do arraial. Aí Moisés falou: olha, não fica com ciúme não. Quem dera se todos os judeus fossem profetas. Moisés era um homem cheio do poder de Deus, irmão. Ele sabia que o Espírito de Deus é que nos dá capacidade para vencer. É Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que então Moisés recebe aquele vigor, aquela força, aquele poder, aquela ajuda, e continua. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, escolhe 12 homens. Doze homens, para que eles vá e visite e olhe a terra que eu vou dar para vocês. Queridos irmãos, naquele momento, diz o próprio Moisés aqui em Números, que o povo novamente eles voltam a murmurar. O povo, ele sente saudade da comida do Egito. O povo olha para as panelas, que a Bíblia diz que todas as manhãs caiu o maná,
eles olham para o maná e questionam. E uns começam a falar para os outros assim: olha, lá no Egito tinha tanto alho, tanta cebola, tanto pepino. Olha só, Elias. E a Bíblia diz, irmãos, que eles então começam novamente a murmurar e diz para Moisés: Moisés, nós estamos com vontade de comer carne. Cuidado. É bom nós ter cuidado, irmãos. Porque muitas das vezes nós ficamos igual esse povo aqui, ó, reclamando por causa de comida, né? Enquanto tem muitos passando fome, uns reclamando. E a Bíblia diz que a murmuração foi pesada, irmãos. O povo ficou o povo deixou Deus triste novamente. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou mandar carne para esse povo. Vou mandar. Vai lá e fala com eles o seguinte: que eu vou mandar carne e não é um dia só não. Para eles comer um dia só não. Nem 5, nem 10, nem 20. Eu vou mandar carne para eles comer o mês inteiro. Irmãos, quando Deus fala isso com Moisés, Moisés leva um susto. Porque, Elias, uma coisa é levar carne para uma família, né? Ali, irmãos, era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Moisés falou assim: ah, Senhor, o Senhor vai matar quantos rebanhos? O Senhor vai tirar os peixes do mar e vai trazer para alimentar esse povo? Como é que o Senhor vai fazer? Moisés olhou para ele e falou, Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, eu sou Deus, Moisés. Eu fiz todas as coisas. E a Bíblia diz que de manhã cedinho, irmãos, veio um vento. A Bíblia diz que foi um vento do Senhor. Ele veio e veio codornizes do mar, da direção do mar, e veio para o meio do arraial dos judeus. A Bíblia diz que se você chegasse fora do arraial e andasse um dia para frente, tinha codornizes. Já pensou você andando um dia? É longe, né? Se você andasse para a esquerda, um dia tinha codornizes. Para a direita, para trás, um dia tinha codornizes. E no chão, 50 centímetros de altura. Já pensou? A Bíblia diz que era 2 côvados, 50 centímetros de altura, Júnior. E o povo saiu. A Bíblia diz que eles pegaram tanta codorniz, mas tanta, que eles começaram a comer, Elias. E foi comendo, e foi comendo, e foi comendo, e foi comendo, e foi comendo. De repente, aconteceu o que o Senhor falou. Começou a sair. E Deus, naquele momento, enviou uma praga, uma enfermidade, uma doença, e começou a matar os judeus. Por quê? Por causa da murmuração, a insatisfação com aquilo que Deus faz. E aí Deus fala com Moisés: Moisés, porque Deus, irmãos, é impressionante a misericórdia de Deus. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, escolhe aí 12 homens. É como se Deus dissesse assim: olha, Moisés clama a Deus, Deus perdoa o povo e dá mais uma oportunidade. Deus vem dando oportunidade, irmãos. Deus ele é compassivo, Ele é longânimo. Ele quer que nós venhamos nos consertar dia após dia. A intenção de Deus com Israel era essa. Era fazer de Israel um povo diferente.
Só que quanto mais Deus operava poderosamente, parece que mais eles endureciam para Deus. E a Bíblia diz que Moisés, depois daquele acontecimento terrível, o Senhor mais uma vez vira para Moisés: Moisés, envia 12 espias à terra prometida. Vai lá. E eles foram, irmãos. A Bíblia diz que eles ficaram lá 40 dias. Eles visitaram toda a terra de Canaã. Viram as cidades fortes, os lugares produtivos. A palavra de Deus diz que eles chegaram no vale de Escol. E lá, eles tiraram um cacho de uva. Que 2 homens, precisaram de 2 homens para carregar. Era um lugar lindo. Era um lugar muito produtivo. A Bíblia diz que após os 40 dias eles retornam para o arraial. Os 12, contentes, chegaram diante de Moisés para trazer as novas e começaram a falar: Moisés, a terra é produtiva, a terra é larga, é espaçosa, cabe o povo todo. Mas tem um negócio: a terra é habitada por gigantes, homens tão grandes que nós diante deles éramos como gafanhotos. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela notícia se espalhou rápido no meio dos judeus. Aquela notícia, ela invadiu o coração do povo judeu de tal maneira que a Bíblia Sagrada diz aqui onde que nós lemos, que eles arrependeram de ter saído do Egito. Olha só. Eles arrependeram de ter saído do Egito. Eles agora viram para Moisés: Moisés, o Senhor nos trouxe para morrer, para matar os nossos filhos. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que foi uma murmuração tão grande, porque eles deu ouvido àquela imagem negativa que chegou até eles. E muitas das vezes, nós nos nossos dias, quanta mensagem negativa nós não temos ouvido? Para nós afastar da nossa fé, para nos tirar do caminho, né? A todo momento nós somos bombardeados com mensagens para nós desistir da nossa fé, da nossa caminhada. O maior campo de batalha do ser humano, irmãos, está aqui dentro, ó. Coração. Está dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração, a todos os momentos, é levantado batalhas que nós precisamos vencê-las. Aqueles homens, eles se entregaram àquela mensagem negativa. Olha só, irmãos, a quantidade de coisas que eles tinham visto Deus fazer. Agora eles desistem. E vira para Moisés mais Arão e fala assim: olha, vamos levantar alguém para nos conduzir novamente para o Egito. Misericórdia. Olha só. Deus tira eles do Egito. E agora, eles querem levantar alguém que os leve novamente para o Egito. Eles arrependeram. Eles se sentiram... Aquela mensagem negativa entrou no coração deles de uma tal forma que levou eles a arrependerem de ser livres. Tem muita gente fazendo assim.
Tem muita gente, irmãos, voltando para lá, para o Egito. Jesus foi lá, limpou ele, lavou ele, trouxe ele, consagrou ele, deu um nome a ele. E agora, Wander, vou voltar para o Egito. Não vai não, volta não. Agora, eles gozaram de todos os privilégios de ser livres, mas não queria mais. Ah, debaixo do chicote de Faraó lá está melhor. Será que está melhor lá fora, irmãos? Hã? Não está não. Não está não, irmãos. Eu me lembro que quantas vezes eu rodeado de amigos, e eu chegava dentro do meu quarto na minha casa, onde eu dormia sozinho, tinha um espelho grande na sala, e eu colocava minha face olhando naquele espelho e começava a chorar, Elias. Chorar de tristeza, porque lá fora na balada eu era o tal, mas dentro do meu quarto, só eu e Deus sabia quem eu era. Um vazio. Droga não enchia, bebida não enchia, prostituição não enchia. Mas o dia que eu encontrei com o Senhor Jesus, ou Ele me encontrou, o vazio foi preenchido. Então, se você está passando por um deserto, não deseje voltar para o Egito. Siga em frente. Segue em rumo à terra prometida. A Bíblia diz que Deus ficou novamente irado com o povo. Deus virou para Moisés e falou: Moisés, essa geração de 20 anos para cima não entra na terra prometida. Olha só. A geração que está aqui, de 20 anos para cima, eles não vão entrar na terra prometida. Quantos dias que eles visitaram a terra? 40. O Senhor vira para Moisés e fala assim, ó, foram 40 dias para cada dia um ano. 40 anos. Eles vão ficar no deserto até que essa geração de 20 anos para cima morra. E essa geração que ele estava falando que eu trouxe para matar no deserto, é essa que vai herdar a terra prometida. E desses 12 que foram, só Caleb e Josué vai entrar na terra prometida. Olha só, irmãos, o perigo da murmuração, o perigo de nós não contentarmos com aquilo que Deus nos deu. A salvação, irmãos, é coisa muito séria. A Bíblia diz que eles arrependem. E fala, Moisés, nós queremos ir agora. Nós agora acreditamos. Nós vamos lá e vamos vencer os adversários. Moisés vira para eles e fala assim, olha, não vai não. Porque Deus não é com vocês mais. Olha só, Wanda, que palavra. Deus não é com vocês, não vai não, que vocês vão cair diante deles. Deus, ele não aceitou aquele dia, aquela situação. E a Bíblia diz que eles montam um exército e vai pelejar contra os midianitas, contra os amalequitas, melhor dizendo. E quando eles vão pelejar, a Bíblia diz que nem Moisés e nem a arca do Senhor foi para a guerra. De repente, os inimigos começaram a derrotar eles. Por quê, irmãos? Porque Deus não era com eles. É muito sério, irmãos. Então, Deus hoje,
Ele nos chama, meus queridos irmãos, para um comprometimento maior, para uma busca mais profunda, para uma entrega mais profunda. Por quê? Porque se nós entregarmos o nosso coração ao desânimo e começar a fazer coisas que não agradam a Deus, nós também corremos o risco de sermos rejeitados por Ele. Eles foram rejeitados. Agora, eles queriam ir vencer os inimigos, mas Deus não queria mais ir com eles. E a Bíblia diz que Deus deu ordem para Moisés: Moisés, você estava entrando na terra, né? Volta agora. Volta em direção ao Mar Vermelho. Olha só. Por quê? Por quê, Senhor? Porque eu vou punir esses murmuradores, todos eles aqui no deserto. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que 40 anos, eles peregrinaram pelo deserto. 40 anos. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, quando ele chega à vista a terra prometida, Deus permite que ele vê a terra prometida, mas Deus disse para ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você feriu a rocha 2 vezes, quando eu te mandei falar com a rocha. Você também não vai entrar na terra prometida, mas sobe no monte e vê a terra, porque hoje eu vou tirar o seu fôlego de vida. E a Bíblia diz que assim Moisés foi, e Josué, que foi um dos 12 espias que entrou na terra, foi ser o sucessor de Moisés. Josué, ele entra na terra prometida. Caleb entra na terra prometida. A Bíblia diz que eles tinham 80 anos quando eles entraram na terra prometida. E o vigor deles era tão grande que eles se sentiam cheios de esperança para batalhar, para possuir a terra que Deus havia lhes prometido. Então, queridos irmãos, ao invés de murmurarmos, ore. Ao invés de murmurar, ore a Deus. Peça a Deus uma orientação. Peça a Deus uma direção. Porque é muito fácil murmurar. Para finalizar aqui, Elias, eu me lembro de um dia, eu morava no Vista do Sol ainda, e eu foi no ano de 2002, se não me engano. Tinha uma crise de emprego muito forte no Brasil. E eu fiquei desempregado. Eu me lembro que desempregado e cheio de dívidas para pagar. Aí apareceu uma irmã na igreja e falou: Léo, eu estou com um serviço lá em casa para você fazer. E eu fiquei muito feliz. Deu orçamento. Sabe aquele orçamento que você dá e a pessoa nem abre a boca, Elias? Está fechado. Era tudo que eu precisava. Aí ela falou assim: você vai fazer o serviço tal dia. Eu falei: ô, benção, meu Deus. E fiquei contando os dedos, o dia do serviço. De repente, ela chega para mim, irmãos, quase no dia de eu ter que pagar o que eu devia, e fala assim: irmão Léo, aconteceu um problema, infelizmente, não vai dar para nós fazer o serviço. Aí aquilo foi a mesma coisa, aquele peso, a gente com responsabilidade. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Lá no Vista do Sol, eu ficava com a chave da igreja. Todo dia eu tirava um período de oração particular. E eu me lembro que aquele dia eu fiquei numa angústia terrível, irmãos. Pensa numa angústia.
aquela dor na alma, de tanto bater nas portas e não abrir. Peguei a chave da igreja e fui para a igreja, entrei lá no fundo da igreja. Eu estava tão humilhado que eu enfiei debaixo dos bancos. Fui orar, eu enfiava debaixo do banco, Moeli, enfiava lá de baixo assim para orar. E eu estou lá orando. De repente alguém chama lá no portão da igreja, bate lá fora. Tinha um jovem chamado Emerson, que sempre que eu estava lá orando, ele ia para mexer no computador da igreja. Aí bateu no portão, eu indignado, porque eu estava com a alma muito angustiada. Falei, meu Deus, tem paz nem para orar. É ver o irmão Emerson me chamar agora no meio da oração. Aí eu levantei e fui lá abrir o portão. Quando eu cheguei lá, e nisso, quando a irmã me deu essa notícia, me deu uma vontade de murmurar na hora, de falar coisas que não devia. Naquele momento, naquele calor. Aí eu estava repreendi aquele pensamento de murmuração. Falei, está repreendido em nome de Jesus. E fui orar. Aí bate no portão. Quando bate no portão, que eu pensei que era esse jovem, que eu saí lá fora, não era não. Era um outro irmão chamado Paulo. Aí eu levei aquele susto assim, porque eu pensei que era o Emerson. A paz do Senhor, irmão Leonardo. Paz do Senhor. Falaram que o senhor estava aqui orando, por isso que eu vim aqui. Eu falei, sim. Ele falou assim, eu estou sabendo que o senhor está precisando de trabalhar. O meu patrão mandou falar com o senhor, para o senhor ir lá na empresa amanhã e levar seus documentos, que ele vai fichar você. Naquela hora, irmãos, na hora, o que veio na minha mente? Veio aquele momento que eu pensei em murmurar. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse murmurado, olha só, se eu tivesse murmurado aquela hora, Senhor. Aí eu tranquei o portão, despedi do irmão e voltei para a oração novamente. E no outro dia eu fui e fichei, irmão, e fiquei lá muito tempo. Paguei minhas dívidas, coloquei minhas coisas em dia, recebi classificação lá na empresa, e foi uma bênção. Então, Israel estava com a chave da bênção na mão. Olha, estava assim, eles estavam poucos quilômetros da terra prometida. Poucos quilômetros da terra prometida. Mas por causa da murmuração, Deus manda eles voltar para trás. Não vem não vou dar vocês não. Vai para o deserto. Então fica essa reflexão. Fica essa reflexão para nós. Não vamos murmurar, irmãos. Se porventura tem passado no seu coração aí o desejo de falar umas abobrinhas, igual passou no meu aquele dia, pede perdão a Deus. Fala, Senhor, eu vou continuar caminhando em direção à terra prometida. Senhor, eu vou entrar na terra prometida pelo seu poder. E Ele vai aceitar a sua oração. Porque o Senhor Jesus é conosco, irmãos. Não murmure. Marche. Não queira voltar para o Egito. Não queira achar as comidas do Egito melhor do que as comidas da casa do Pai. Os prazeres momentâneos, né? Como Israel achou ali. Mas que Deus abençoe os irmãos. Que Deus nos conceda graça e sabedoria para continuarmos caminhando na presença dEle. Amém, queridos irmãos? Muito obrigado, Elias. Graças a Deus por esta palavra. Irmão Eli, vem orar para nós, por favor. Eli Lopes. Eu os convido a se colocar de pé.
Que possamos ser vigilantes na escola. Domingo eu estava falando. Ser vigilantes no que vai sair da nossa boca. Né? Às vezes, né, a gente olha o prato, poxa, precisava ter mais coisa aqui, mas olha para o lado, tem muita gente precisando. Esses dias passou um moço lá na grade do portão, o senhor me dá um alimento? Eu, com certeza. Né? Dei o alimento e dei também algumas coisas para ele fazer em casa. Que possamos ser gratos a Deus. Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que nos deste, por essa mensagem maravilhosa. Eu estava ali pensando, falou, oh meu Deus, tem 20 e poucas pessoas aqui na igreja. Por que não tem umas 50, ou 60 ou 100? Né? Uma mensagem igual a esta, irmãos. Não pode, mas diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Graças a Deus. Vamos orar então, irmãos, agradecendo o Senhor, não esquecendo também de orar pelo nosso país. Eu tenho tido uma certa preocupação, apesar de ter certeza que Deus está no controle de nossas vidas, mas tenho orado muito para a nossa nação, para as autoridades, porque nós temos visto que o quadro não está muito favorável, mas o Senhor é dono de todas as coisas, Ele é aquele que tudo pode, e nós vamos confiar no Senhor, Ele vai nos dar vitória. Soberano Deus e eterno e glorioso Pai, diante da Tua presença, nós nos encontramos mais uma vez, e queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que Ele nos deste, pois nos tens abençoado até aqui, tem nos guardado, tem nos protegido, e nós Te agradecemos. Agradecemos, Senhor, também pela Tua palavra que foi exposta nesta noite. Pai querido, que ela sirva de alimento espiritual para nossas almas. Pai querido, e agora neste momento, nós clamamos a Ti, ó Deus, uma bênção especial para a nossa nação. Temos visto, Senhor, um quadro bastante melindroso, mas, Senhor, nós temos confiança e temos certeza que Tu és o dono de todas as coisas, e nós estamos esperando, Senhor, que a Tua mão estará nos dando vitória. Pai querido, nós pedimos a Tua bênção, contamos com a Tua ajuda, oramos para os enfermos, aqueles que estão necessitados de uma cura, de uma bênção. Pai querido, vai ao encontro dessas pessoas. Pai querido, despede-nos em paz, nos leva em paz até os nossos lares, guarda-nos em tudo. Nós pedimos, Senhor, contamos com a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, a sublime e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para sempre. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado, irmão Eli. Os avisos que se seguem, viu, irmãos? Amanhã oração, de 7 às 8, quinta-feira, um grande culto. Aleluia. Círculo de oração, a partir das 14 horas, na próxima quinta-feira. E no sábado, trabalho de missões aqui com o pastor Filemão. Amém?